Muito boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento, inunda você e a tua casa neste momento. Que bom louvarmos ao Senhor, que bom recebermos da mensagem de Deus juntos, mesmo à distância. Nessa noite, Deus vai te abençoar. Nessa noite, Deus vai falar contigo, vai falar conosco e sairemos deste momento cheios da presença de Deus. Quero ler um texto em que Jesus fala com seus discípulos, assim, Mateus, está lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 12, olha como Jesus é bom para conosco. Ele diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, Ele preocupa comigo e com você. Ele preocupa se o seu fardo está difícil. Ele preocupa se o seu fardo está pesado. Porque Ele não só preocupa, como Ele fala, olha, seu fardo, a sua mochila, a sua vivência, a tua existência está difícil? Eu tenho uma solução para você. Vinde a mim, vinde a mim. Ele preocupa comigo, com você, e Ele dá a solução para o peso da nossa existência, a solução para o peso da nossa mochila e da nossa vivência é Cristo. Ele fala, vinde a mim, vem. Ele faz o convite, vem ficar comigo, porque eu vou tirar o seu fardo, eu vou tirar essa mochila pesada das suas costas, e eu vou colocar uma mochila leve, porque Ele é bom, e porque o jugo, essa mochila dele é suave, e essa mochila é leve. Nessa noite eu te convido a entregar a tua vida a Deus, a entregar o peso da tua vida, a entregar o peso da tua existência, e confiar que Deus vai aliviar a tua vida e a tua existência. Confia no Senhor, pois Ele já está fazendo contigo nessa noite. Eu quero louvar, eu quero agradecer, eu quero ouvir a mensagem de Deus junto contigo, mesmo à distância, e que Deus derrame sobre você do amor, da graça, da paz e dessa mochila, desse fardo leve nessa noite, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz da parte de Jesus Cristo. Desejo a você uma excelente noite em nome de Jesus. Tem um texto da Palavra de Deus que me chama muita atenção, tenho lido nas últimas celebrações, que está no livro de Salmos, capítulo 24, o verso 1, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. E o texto segue e diz: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O texto que fala sobre o Criador e Senhor, e diz que dele são todas as coisas. Ele é Senhor de tudo, inclusive do nosso tempo, da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso recurso, da nossa família. Tudo é dele. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Nós somos apenas mordomos do que temos recebido de Deus. E é nessa certeza de que somos apenas mordomos, que também entendemos da necessidade de repartirmos o que Deus tem nos dado. E em destaque, repartir com a obra de Deus. Nós, como igreja, temos uma missão para cumprirmos. Existe um propósito eterno na igreja, não nesta, mas na igreja de Jesus. Isso nos inclui. E esse caminho e esta missão, que precisa ser cumprida, requer recurso financeiro. E temos podido contar com a sua generosidade, com o seu amor por esta obra, ao longo de 35 anos. Não seria diferente agora, nesse tempo em que não temos podido congregar. Temos visto essa generosidade muito claramente estampada na atitude dos irmãos. E é nessa certeza de que tudo é dele e que somos apenas mordomos, é que nós pretendemos continuar contribuindo com a obra de Deus, para que os nossos compromissos tributários, sociais, missionários, os nossos compromissos para com o reino de Deus não parem. Você pode contribuir de muitas formas: transferência bancária, como está aí nos dados na sua tela, pode também contribuir através de depósito bancário, cartão de crédito ou débito, como informado aí na sua tela. O mais importante é que possamos entender que tudo é dele, portanto, para ele seja toda a honra e toda a glória. Como diz a palavra, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome damos glória. Que Deus nos ajude a sermos daqueles que semeamos no seu reino, a fim de que sua obra avance, hoje e sempre, em nome de Jesus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados
Olá, tudo bem? Que bom estarmos aqui novamente para meditarmos na palavra do Senhor. Esse mês nós estamos, durante todo o mês de maio, falando sobre família, né? Todas as ministrações, as palavras têm sido dirigidas nesse sentido. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos como tema: família em oração tem livramento e proteção. E eu quero iniciar falando com você um texto que está registrado no livro de Isaías, no capítulo 37, no seu versículo 20, que diz assim: Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Vamos orar. Soberano Deus, em nome de Jesus, nós queremos render ao Senhor toda honra, glória e louvor. E te agradecer, Senhor, por mais esse tempo que temos, Senhor Deus, dessa preciosa oportunidade de nos inclinarmos, Senhor, diante da Tua palavra, para ouvir a Tua voz, Senhor, para que Tu fales a nós aquilo que precisamos ouvir, porque certamente será alimento, Senhor Deus, para a nossa alma, para a nossa vida, e abençoará a nós e a nossa família. Por isso, Senhor, tens a liberdade, fala conosco. Segue conosco no decorrer, Senhor Deus, desta ministração. Prepara os corações, Senhor, que neste momento o Senhor preparou para estar vendo, assistindo esse vídeo, ouvindo essa ministração, e que Teu Espírito Santo fale a cada coração, e que tudo seja feito, Senhor, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é um texto que fala exatamente de um pequeno trecho da oração de um rei. Um rei que estava passando por um momento muito difícil da sua vida. Um rei que estava passando por um momento de quarentena, que é uma palavra que está em bastante alta agora nos nossos dias. Esse rei estava vivendo exatamente também esse período, um período de quarentena. Interessante isso é que nós vemos na oração desse rei a maneira que ele se posicionou. Mas antes de continuarmos, eu quero somente situar você no contexto anterior dessa passagem, que está relacionada entre os capítulos 36 e 37 de Isaías. No começo do capítulo, no capítulo 36, no versículo 1, nós vamos ver o pronunciamento que é ali feito, o registro que a palavra de Deus nos traz, onde diz assim: no 14º ano de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Como nós falamos agora no começo, a oração que nós vemos ali, o rei Ezequias fazendo em Isaías 37, 20, é exatamente por causa deste cenário que ele estava vivendo. Esse é um momento na história, no 8º século antes de Cristo, aonde o maior império deste tempo, que era o Império Assírio, estava dominando várias cidades ali. E nessa época, Israel estava dividido em Israel do Norte e do Sul. Israel ao norte, que tinha como capital a Samaria, já tinha sido tomada pelo rei Senaqueribe. E é interessante que ele, por ser essa máquina de conquista de territórios, ele não parou. Ele continuou ali, beira-mar, e veio descendo para a região sul, e por onde ele passava, havia conquistas. E o texto aqui vai nos dizer, nesse primeiro capítulo, do primeiro versículo do capítulo 36, que Senaqueribe já havia ali conquistado todas as cidades da região de Judá, faltando somente a capital, que era exatamente Jerusalém. Imagina a situação desse rei, que estava diante de uma ameaça tão grande, quando o exército assírio ali acampou ao redor ali daquela cidade, sitiou a capital, a cidade de Jerusalém.
aconteceu algo que foi exatamente o início dessa quarentena. Porque a maioria dos trabalhadores trabalhava com a parte agrícola. E devido a esse acampamento ali dos assírios, eles não puderam sair. Imagina você que todo o curso normal do dia a dia de uma cidade, de um país, ele parou exatamente ali. A capital parou. Não podia mais trabalhar, porque não tinha mais como sair. Os assírios estavam ali por perto. De repente nós começamos a pensar também como seria a questão da alimentação. A alimentação que temos, até quando vai durar? Então começaram então, a ver, e nós podemos imaginar alguns questionamentos, né? A água que temos, como vai ser? Nós não vamos mais poder sair? E a nossa segurança, como vai ficar? Olha, os assírios estão aí, olha quanta gente, esse exército gigantesco que está acampado aí, pronto para invadir Jerusalém. E o que vai ser de nós? Vamos morrer? Vamos virar escravos? Imagina quantas questões se levantaram. Como se não bastasse isso, como estratégia do rei Senaqueribe, ele enviou um comandante seu, Rabsaquer, com uma legião, com um contingente de soldados de 185 mil, que estavam ali acampados, pronto para atacar e invadir a Jerusalém. Só que antes, ele queria negociar. Só que a estratégia que ele usou foi uma estratégia de tentar desmoralizar ao rei Ezequias, tirar a confiança que Ezequias tinha em seu Deus e também desmotivar o povo a crer no rei que eles tinham. Observe comigo alguns versículos aqui, no capítulo 36, no versículo 4. Olha só a posição desse rei chamado Senaqueribe, através do seu comandante Rabsaquer. Como ele demonstra nessas atitudes que era extremamente orgulhoso, arrogante e prepotente. Era muito prepotente. E essa atitude dele fez com que ele tivesse uma atitude que talvez foi fatal para ele como conquistador de terras. Ele blasfemou contra Deus. Mas vamos aqui. Capítulo 36, no versículo 4, nós temos aqui a postura dele, através do seu comandante, tentando desconstruir a confiança de Ezequias em seu Deus. Quando ele diz assim, entre outras coisas, em que você está baseando essa sua confiança? Por que você está tão confiante? Será que você não vê a capacidade do nosso exército? Será que você não vê o perigo e o desafio que está de frente de você? Ainda mais no versículo 10 do capítulo 36, nós vamos dizer assim, nós vamos ver ainda uma expressão que diz assim: pensa que vinha destruir esta nação sem o Senhor? Presta atenção nisso, como eles dizem aqui. O Senhor mesmo me mandou destruí-la. Olha isso. Olha como ele foi arrogante, prepotente. Ele se coloca diante daquela comitiva que o rei Ezequias tinha mandado até ele, até o general, até esse comandante, para saber do que se tratava, como ia ser o andamento ali daquela situação. E ele diz: olha, eu estou aqui para destruir vocês, em nome do Senhor, desse Senhor que vocês confiam. Olha que ousadia desse comandante assírio. Ainda no versículo 16 do capítulo 36, ele tentou comprar a rendição do povo. Olha o que ele diz aqui: não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Assíria, venham fazer as pazes comigo e eu vos darei bens e propriedades. Estava tentando negociar e comprar essa rendição do povo. Ainda no versículo 20 do capítulo 36, nós vamos ver o que ele diz assim, olha a ousadia desse rei assírio. Ele dizendo que nem Deus poderia livrar Jerusalém das mãos dele, quando ele diz assim,
Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O que ele está dizendo aqui, olha a minha fama. Você está vendo quantas cidades nós já conquistamos até agora? Era cerca de 46 cidades que eles já tinham conquistado. Pensa nisso. A fama que esse homem tinha de conquistador, de tomar as cidades, de tomar posse de cada uma das cidades, fazer o povo escravo, tomar posse do que eles tinham. E ele lança exatamente isso diante do povo e diante daquela comitiva que o rei Ezequias tinha mandado ali, para causar exatamente essa dúvida, essa confusão. Será que você não vê o meu poderio? Você não tem ouvido da minha fama? Agora, diante de toda essa situação, e fora outras coisas que o rei colocou aqui, Senaqueribe, ele inventou ainda uma situação de que Ezequias estava confiando em Faraó, no Egito, o que não era verdade, não tinha nada a ver nessa situação aqui. Ou seja, ele usou de mentira, de uma falsa informação e ainda blasfemou contra o Senhor. Imagina tudo isso numa situação de cerco, numa situação em que a cidade não podia trabalhar e que existia preocupação, medo sendo colocado no coração dos habitantes, em que estava sendo oferecida uma saída para a população, e se você olhar a olhos humanos, vai dizer, poxa, parece que é vantajosa essa proposta, porque afinal de contas, Senaqueribe tem vencido aí uma atrás, da outra. Agora Jerusalém é a bola da vez, Jerusalém está nesse caminho, e agora o que vai ser de Jerusalém? Só o que Senaqueribe não contava é que ia se deparar com um homem, com um rei que temia a Deus. Um rei que nós vamos ver agora como é que ele se posicionou diante dessa situação. Olha comigo aqui agora, qual foi a postura que Ezequias teve diante dessa atitude de Senaqueribe. Olha a postura que ele teve. O texto em Provérbio, tem um texto em Provérbio que diz assim: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivez antes da queda. Provérbios 16, 18. Essa era exatamente a situação que Senaqueribe estava vivendo. Ele estava sendo prepotente, orgulhoso, ele estava anunciando a própria queda. Mas olha a postura que esse rei, que estava temendo o nome do Senhor a despeito da circunstância, olha a atitude que ele tomou. Acompanhe comigo o versículo 36, capítulo 36, no versículo 21. Olha o que ele diz aqui, olha qual foi a postura inicial do povo em obediência à voz do rei. Mas o povo, olha, e esse povo é o povo que tinha acabado de escutar uma proposta. Esse povo tinha acabado de escutar, olha, eu tenho para vocês livramento. Negocia aqui comigo, vou dar paz para vocês. Eu vou dar alimento, vocês vão ter terras, vão ter vinhas, olha só. Cavalos, olha isso. E vocês vão viver. Uma proposta interessante, não? Mas olha qual foi a resposta do povo no capítulo 36, no versículo 21, onde ele diz assim: mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhes respondam nada. E o povo obedeceu. Salmo 46, 10 diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Quando o rei deu uma ordem, não falem nada diante de tudo isso que está sendo proposto, diante de toda essa ameaça, diante dessa blasfêmia, não falem nada, fiquem calados. E nós lembramos desse salmo quando o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Não existe outro Deus além desse Deus. Então percebe que, olha a primeira postura que nós vemos aqui, uma postura de obediência, de submissão, de paciência. Pessoas, um povo com um coração pastoreável, que obedeceu ao seu rei. Existe uma frase que diz assim, que maturidade é ficar calado quando o outro espera que você grite. Já percebeu isso? Às vezes quando você é afrontado,
e o outro te afronta cada vez mais, esperando que você possa gritar e revidar. Essa seria, humanamente falando, uma atitude natural. Mas não foi essa atitude que o povo teve aqui em obediência ao seu rei. Eles nada falaram. Diante de afronta, diante de proposta de negociação, eles se calaram e não falaram nada. Olha a sequência do que esse texto diz. No capítulo 37 e versículo 1. Olha qual foi a postura do rei. Quando o rei Ezequias soube de tudo isso, ou seja, aqueles que levaram ao rei o conhecimento de tudo que estava acontecendo, das propostas, ameaças, o rei rasgou as suas vestes, vestiu o pano do saco e entrou no templo do Senhor. Com veste de lamento, ele se humilhou e foi orar, e foi buscar a Deus. Homem temente a Deus, sabia o lugar de Deus na sua vida, sabia quem era Deus para ele. Ele não ia negociar a sua fé com nada que estava sendo oferecido, ainda que isso lhe custasse, de alguma maneira, uma invasão. Mas ele cria que Deus estaria com ele, de alguma maneira, haveria livramento da parte do Senhor. Ele se humilhou e foi buscar ao Senhor, entrou na presença de Deus, e não só ele, como toda aquela comitiva que estava com ele, também vestiram o pano de saco, vestes de lamento, vestes de humilhação, e foi buscar ao Senhor, foi buscar a palavra de Deus, foi buscar a direção de Deus. O versículo seguinte vai falar que Ezequias manda essa mesma comitiva dele, e até um homem de Deus da sua época, chamado Isaías, profeta Isaías. E quando essa comitiva chegou lá, ela expôs exatamente tudo o que estava acontecendo. E o homem de Deus, profeta Isaías, recebeu do Senhor uma direção e uma resposta, e a resposta foi enviada então para Ezequias. E nós lemos aqui no capítulo 37, versículo 5, resposta de Deus por meio do profeta Isaías: não temas. Essa foi a resposta que Deus mandou para Ezequias. Não temas, sabe por quê? Nenhuma flecha deles será lançada contra Jerusalém. Presta atenção, nós temos 185 mil pessoas sitiando a cidade, todos prontos para atacar a cidade. Como se diz aí, sangue nos olhos, pronto para ir para cima. E a palavra do Senhor foi: nenhuma dessas flechas será lançada contra Jerusalém. E o Senhor ainda falou mais: nenhum do escudo deles se levantará contra Jerusalém. E Deus ainda falou mais: nenhuma planta dos pés daqueles que estão ali para invadir Jerusalém vai pisar Jerusalém. E o Senhor ainda falou mais, que Ele ia proteger e guerrear essa guerra. Como é maravilhoso quando nós buscamos a palavra e a presença do Senhor. Em meio a todo cenário de guerra, todo cenário de quarentena, todo cenário de dificuldade, de não saber o que ia acontecer no dia de amanhã, se ia ter alimento, como é que ia ser com água, como é que ia ser a saúde da população, como é que ia ser lidar com o aspecto físico, mental, espiritual da população envolvida naquela circunstância. Ele foi buscar a Deus e levou o povo a buscar a Deus. E Deus mandou resposta. E o texto vai continuar dizendo, no capítulo 37, entre os versículos 35 e 36, como foi o livramento de Deus, quando Deus mandou um único anjo, e eliminou e matou os 185 mil, que estavam acampados, prontos para invadir a Jerusalém. Louvado seja Deus! Não se pode explicar a ação de Deus. Deus age de maneira sobrenatural e Deus sempre nos surpreende. Imagine essa cidade com o seu rei, observando a vitória do Senhor, algo que não se pode medir e não se pode explicar, porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que agiu em favor de Ezequias, porque ele buscou de maneira humilde a presença do Senhor. Não quis negociar a sua fé e não quis negociar uma paz passageira, mas ele preferiu confiar naquele que tudo pode, que tudo fez, que tudo criou, que opera o impossível e o sobrenatural, aquilo que o homem
natural não consegue compreender. Louvado seja Deus por isso. Eu gostaria agora, dentro dessa maravilhosa lição que Deus nos deu, a respeito dessa quarentena que Ezequias passou aqui junto com Jerusalém, com o povo ali, no qual Deus deu saída, Deus deu vitória a eles. Eu quero compartilhar com você pelo menos 3 coisas, para que nós possamos aplicar na nossa família, com toda fé, com todo afinco, sabendo que como Deus agiu a favor de Ezequias, Ele ainda hoje age a favor daqueles que o buscam e confiam nele. Esse é o nosso Deus. Primeiro, creia na soberania de Deus. Ele sabe exatamente o que está ameaçando a sua família. Nós vivemos tempos aqui de quarentena. Existem coisas que estão ameaçando a nossa família, situações em N áreas que estão ameaçando a nossa família. Ele vê o quanto a ansiedade, o medo tem tentado confundir a nossa mente, a nossa vida, os nossos sentimentos. Deus conhece, Deus sabe de tudo isso. Mas a resposta dele para nós, nos dias de hoje, é a mesma que ele deu para o rei Ezequias, através do profeta Isaías: não temas, tão somente creia. Eu sou contigo para te ajudar, eu te sustenho pela minha mão direita, eu te levanto, eu te ajudo. Esse é o nosso Deus. Creia na soberania dele. Ele tudo pode, não existe impossível para ele, não há causa perdida para Deus. Nesses tempos, Deus continua poderoso. Ele não mudou, Ele é imutável. O Deus que agiu com Ezequias, age hoje na minha e na tua família. O que Ele quer achar em nós é um coração voltado para Ele, como Ezequias se posicionou, de buscar ao Senhor, independente das circunstâncias. Ele não estava alheio às circunstâncias. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele se preparou dentro do aspecto que ele podia, humanamente falando. Nós vamos ler em 2 Crônicas, que ele preparou ali, 2 Crônicas 32, 7, nós vamos ler em 2 Crônicas 32, a partir do versículo 1, como Ezequias se preparou. Essa é uma informação adicional a esse texto, que traz mais luz à ação de Ezequias, meio à possível invasão de Jerusalém pelo rei da Assíria. Ele desviou o curso de água, ele construiu um segundo muro, reforçou as paredes, os muros de arrimo, ele preparou lanças, ele fez a parte que lhe cabia, não ficou de braços cruzados, mas confiou em primeiro plano em Deus, mas não ficou de braços cruzados. É extraordinário quando nós podemos depositar a nossa fé e a nossa confiança nesse Deus que é soberano, que conhece exatamente o que a tua família está passando agora. Ele conhece qual é a causa, qual é o problema, o que é que está sitiando, querendo tomar, querendo invadir a tua vida e a tua família. E Ele diz: não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu ponho de pé, eu sou resposta para a tua vida. E Deus é, glória a Deus por isso. Primeiro ponto, como dissemos, creia na soberania de Deus. Segundo, creia que Deus responde às orações. Quando nós somos íntimos de alguém, nós conhecemos mais dessa pessoa. Sejamos mais íntimos de Deus, porque cada vez que buscamos mais a Deus em oração, nós vamos nos aproximando e aprendemos mais desse Deus. E vamos ganhando intimidade com esse Deus. E Ele vai ouvindo a nossa oração. E Ele que conhece toda a nossa necessidade antes que nós possamos abrir os nossos lábios. Ele que conhece a nossa estrutura e que lembra que somos pó. Ele que conhece a nossa estrutura antes de nós sermos formados. Lá no ventre da nossa, não tinha nem forma, não tinha nenhum osso formado. Ele já conhecia todos os dias da nossa vida. Ele sabe qual vai ser a nossa eternidade. É esse Deus que quer ouvir a minha oração e a tua oração,
que quer que a nossa família se posicione em falar com Ele, em buscar a face dEle, e crendo que Ele é soberoso, como o primeiro ponto que nós falamos. Creia que Deus responde orações. Busque a Ele de todo teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Como diz Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, vocês me buscarão e me acharão, quando me buscardes de todo o vosso coração. 3, creia que Deus trará vitória diante do improvável. Pensa na situação que Ezequias viveu. Humanamente falando, era improvável que alguma coisa pudesse acontecer favorável a Jerusalém. Estava pronta a ser invadida. Afinal de contas, era um exército que vinha de várias vitórias, várias conquistas, conquistando todas as cidades. Aliás, já tinha conquistado toda a Judá. Faltava só a capital, Jerusalém. E olha só o que Deus fez quando achou um homem que se inclinou diante dele humildemente, clamou e pediu socorro. E a resposta dele foi: não temas, eu sou contigo, eu vou dar livramento para a cidade e eles não vão levantar a mão contra você, porque sou eu que te guardo. Aleluia, Deus é quem nos guarda. E esse ponto 3 nós falamos então, creia que Deus trará vitória diante do improvável. Quais são os teus improváveis? Qual é a situação que você humanamente julga não tem jeito, isso não vai mudar, isso é impossível, essa situação aqui não tem como? Talvez nessa situação agora de quarentena, como foi lá com Ezequias, talvez alguns possam ter falado: estamos perdidos. Depois viram o grande livramento do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Deus está pronto a fazer o improvável ser uma realidade na tua vida, na tua família. Mas antes, Ele quer achar em cada um de nós corações sinceros diante dEle, que se volte para Ele, crendo na soberania dEle, buscando a Ele em oração, crendo de todo o coração que Ele é Deus poderoso e único e não há outro além dEle, e não dando ouvido às negociações que talvez estejam querendo oferecer para a gente, para nos distanciar de Deus, mas crendo de todo o coração, a despeito do cenário que está desenhado, que está pintado aí, crendo que Deus é poderoso para mudar essa circunstância dentro da minha família, essa circunstância na minha empresa, essa circunstância nos meus negócios. Mas é porque você não sabe como a situação está, e nem preciso saber. Tem um que precisa saber, e Ele sabe, mas Ele quer que cada um de nós coloquemos isso diante dEle, confiadamente, falando: Senhor, eu confio ao Senhor, este meu improvável, esta minha situação, socorro, me ajuda, tem misericórdia de mim. Foi isso que Ezequias fez, e o Senhor respondeu a ele, e eu digo, em nome de Jesus, que Ele está pronto a responder a oração e o clamor de todo o coração quebrantado, que se coloque diante deles. Nós não andamos diante dele. Nós não andamos por vista. Nós andamos por fé. Tem um texto que vai nos falar sobre o que Jó viveu. Teve um momento nas Escrituras em que Deus fala para Jó assim: Jó, escuta isso. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Para aí você também e eu. Reflitamos nas maravilhas de Deus. Quanto Deus é maravilhoso e quanto Ele tem feito e quanto Ele é poderoso e tudo que tem aí a existência foi Ele que trouxe a existência. E aí vem a continuação do versículo que diz assim: acaso, Jó, sabe tu como Deus opera? Quem é o homem para conhecer a mente de Deus, irmãos? Irmãs, você que me assiste. Quem somos nós para conhecer a mente desse Deus? Sabemos nós como Deus opera? Ezequias talvez não tinha nem ideia de como Deus ia ajudá-lo naquela circunstância, mas ele creu de todo o seu coração. Hoje existe um convite para também nós crermos de todo o nosso coração, crendo que Deus trará vitória diante do improvável. Diante do improvável, Deus trará vitória. E eu quero finalizar
trazendo um texto de 2 Crônicas, no capítulo 32, versículos 7 e 8. Presta atenção nesse texto, que foram as palavras que Ezequias trouxe para o povo, quando eles estavam se preparando. Lembra, falei agora há pouco? Mudar os cursos de água para o pessoal lá, o exército inimigo não ter acesso à água, construíram a outra muralha para reforçar, prepararam lanças, e após fazer todo esse preparo, Ezequias se coloca diante do povo e fala assim, presta atenção: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Assíria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o braço humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, que nos ajuda e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Precisamos ter nesse dia essa palavra de fé, de confiança, de que Deus está conosco. Nós não confiamos em homens, confiamos em Deus, no Senhor dos exércitos, aquele que deu baixa nesse exército inimigo, aquele que resolveu e atendeu o pedido de um rei que clamava pela nação e trouxe resposta. Deus está pronto a trazer a resposta para a minha família, para a tua família hoje. Creia nisso. Somente recapitulando: 1. Creia na soberania de Deus. 2. Creia que Deus responde às orações. E 3. Creia que Deus trará a vitória diante do improvável. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, como é gratificante, Senhor, poder nos colocarmos, Senhor, diante de Ti para ouvir humildemente a Tua palavra, o Teu ensinamento, Senhor, e queremos colocá-lo em prática na nossa vida. Guarda as nossas famílias, eu te peço, meu Senhor. São tantas as situações, Senhor, que tem cercado, como se fosse um exército inimigo, querendo tomar conta, Senhor, da nossa casa. Mas queremos tomar esta postura, uma postura de fé, uma postura de oração, uma postura de crer, Senhor Deus, que o Senhor trará vitória diante do improvável, porque Tu és o nosso Deus, o socorro que não falta, Senhor, o socorro que vem, Senhor, porque nós clamamos a Ti. Tu és um Deus de ação e Teu braço está estendido, porque não confiamos no braço do homem, Senhor, mas confiamos, Senhor, no Deus de toda a glória, que tem guardado o seu povo e tem guiado de maneira vitoriosa, a despeito de que o mundo possa ensinar, a despeito do que possa o Senhor Deus estar falando. Nós temos um Redentor e Ele vive, o Senhor vive, o Senhor Jesus está guardando a nossa casa e a nossa família. Reina, Senhor, reina no nosso lar, reina na nossa família, Senhor. Reina, Senhor, nos corações dos maridos, das esposas, dos filhos, Senhor. Reina, Senhor Deus, no coração dos avós, Senhor, dos tios, dos sobrinhos, Pai. Reina, Senhor. Estabelece o Teu reino, Senhor. E a Ti, e somente a Ti, Senhor, damos toda a honra e toda a glória, Senhor. E que com a nossa vida, em tempos de crise, em tempos de quarentena, nós possamos dizer: nós sabemos em quem temos crido e estamos certos de que Ele se levanta para dar para nós o livramento, Senhor, no tempo oportuno. Estamos guardados no Senhor. Obrigado, Senhor. Guarda a nossa família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana repleta da direção de Deus. Continue buscando ao Senhor. E eu quero finalizar dizendo que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você e com toda a tua família. Amém.